Fala moçada, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Eu estou em processo de gravação, então, para a gente terminar a parte de exercícios de teoria atômico-molecular, parte de mol e massa molar. Tá? Na aula de teoria, a gente conseguiu desenvolver toda a teoria, mais os exercícios até o número 9. Então, o que a gente vai fazer aqui é encerrar a sequência de exercícios com a segunda parte do 10 ao 16, ok? Já deixei tudo separadinho aqui para que a gente possa, então, começar a nossa resolução. Então, vamos começar já com a questão número 10, ok? Olha o que ele diz aqui, gente. Considere uma molécula de glicose, uma amostra de glicose, C6H12O6, que contém 1,5 vezes 10 elevado a 22 átomos de carbono. Então, ele me deu ali uma quantidade de glicose que tem uma certa quantidade de átomos. Então, a gente pode pensar assim, olha, eu tenho uma amostra de glicose, C6H12O6, e dentro desta quantidade de glicose, nós temos ali dentro, né, 1,5 vezes 10 a 22 átomos de carbono. Ok? Muito bem. Primeira pergunta. Quantos átomos de hidrogênio essa amostra deve conter? Bom, a fórmula molecular da glicose, ela diz pra gente que para cada 6 carbonos, eu tenho que ter 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Vamos lembrar que quando eu falo em molécula, eu estou falando de uma porção de átomos. Claro que essa porção de átomos ali não são átomos de todos do mesmo elemento, mas essa porção de átomos ela obedece uma certa proporção. No caso da glicose, 6 para 12 para 6. Então, eu posso dizer o seguinte, olha, eu posso começar respondendo assim, em uma molécula de glicose, nós temos 6 átomos de carbono juntamente com 12 átomos de hidrogênio. Então, quer dizer, se para cada 6 carbonos eu tenho 12 átomos de hidrogênio, se a minha amostra tiver 1,5 vezes 10 elevada a 22 átomos de carbono, nós teremos que ter X átomos de hidrogênio. Quer dizer, fica fácil a conta porque a proporção é 1 para 2. Então a gente pode concluir que a quantidade de átomos de hidrogênio que eu tenho na molécula é o dobro dos carbonos. 3 vezes 10 elevado a 22 átomos. Tá? Vamos lembrar que as fórmulas moleculares elas podem ser transformadas em fórmulas de proporção. Né? Se a quantidade de carbonos, hidrogênios e oxigênios é 6, 12, 6, eu posso pensar numa fórmula do tipo CH2O. Né? Eu posso representar essa fórmula aqui, ó, CH2O, que é o que a gente... Opa! É CH2O. Tá? É uma fórmula que nós costumamos chamar na química de fórmula mínima. Fórmula mínima. Ela vai mostrar para a gente a proporção entre os átomos dentro da molécula, ok? Calcule também, no item B agora, o número de moléculas de glicose. Ô, gente, em cada molécula eu tenho quantos carbonos? 6. Não é? Então, olha o que eu vou escrever. Se em uma molécula de glicose nós temos 6 átomos de carbono, qual é o número de moléculas de glicose suficientes para que eu tenha ali dentro 1,5 vezes 10 elevado a 22 átomos? Né? Que é justamente a informação que o exercício nos passou. Tá? Então, N igual a 1,5 10 a 22 ou 15 10 a 21, se você quiser, para ficar mais fácil de fazer a conta, dividido por 6.
3 vezes 5 em cima, 3 vezes 2 embaixo, dá 5 por 2, dá 2,5 vezes 10 a 21 moléculas. Moléculas. Tranquilo? Fechou? Esse é o número de moléculas. Item D C de casa. Qual a quantidade de matéria? O que é quantidade de matéria, gente? Não é massa? Não, massa é massa. Quantidade de matéria é número de mols, galera. Eu quero saber o número de mols que tem ali dentro. Olha, eu acabei de achar o número de moléculas. Eu acabei de achar o número de moléculas. O que eu vou fazer agora? Achar o número de mols. Olha, se 1 mol de glicose... Eu vou escrever 1 mol de moléculas, né? 1 mol de moléculas contém 600 sextilhões, né? E aí obviamente, eu estou usando o número arredondado, o número de Avogadro, tá? 600 sextilhões. Quantos mols eu terei para 2,5 10 a 21? Ok? Ou 25 10 a 20. Então, N igual a 25 10 a 20 dividido por 6 10 a 23. Aqui faltou um zerozinho. Opa, né? Tudo bem? 25 10 a 20. Então, 25 dividido por 6 dá 4,17 10 a menos 3. Ok? 4,17 vezes 10 elevado a menos 3 mols. Tranquilo? Tá? Com o 6, 10 a 23 fica mais fácil da gente fazer a conta. Item D de dado. Qual a massa em gramas dessa amostra? Bom, se nós temos um número de moléculas e quero descobrir a massa, nós precisamos da massa molar da glicose. Vamos lembrar que a massa molar da glicose é obtida pegando-se a soma de todas as massas dos átomos. Né? Então, são 6 carbonos, mais 12 hidrogênios, mais 6 oxigênios. Tá? A massa molar da glicose, gente, para que a gente possa economizar um tempinho, 180 gramas por mol, tá? Normalmente os exercícios costumam fornecer para a gente esses dados, né, de massa molar, para a gente poder fazer a conta. Isso quando não dá a massa molar já pronta. Tá? Então olha o que eu vou escrever aqui. Ó. 6 vezes 10 a 23 moléculas constituem exatamente 180 gramas, 1 mol de glicose. Se 180 gramas de glicose corresponde a 6, 10 a 23, qual vai ser a massa de 2,5 vezes 10 elevado a 21? Notem que eu estou fazendo a regra de 3 usando o número de moléculas e relacionando ele com a massa. Eu poderia estar fazendo com mol, né? No item C, nós calculamos o número de mols aqui de glicose. Eu podia ter feito aqui 1 mol, 6, 10 a 23, né? 1 mol, 180 gramas e 2,5, 10 a 21 com M, tá bom? Então a massa M vai ficar... Aqui eu vou fazer a conta já de calculadora, tá? 180 vezes 2,5 dividido por 6. Dá 75, 10 elevado... 75 vezes 10 elevada a menos 2 gramas. Tá? Beleza? Isolando tudo bonitinho, eu chego na massa de 75 vezes 10 a menos 2 gramas. Ok? Então vamos passar para a questão número 2. Questão número 2 não, questão número 11. Né? A segunda da aula, mas a questão número 11. Ok? Bora lá, então. Questão número 11, galera. Na questão número 11, ele dá um esqueminha, onde ele pega uma certa quantidade de moléculas, expressa essa quantidade em mols, em massa e em número absoluto de moléculas. E aí ele pega essa quantidade de moléculas e desmembra em átomos.
Tá? O que ele quer que a gente faça é exatamente a mesma coisa, tá? Com os dois itens. Com o item A, 1 mol de metano, e o item B, meio mol de ácido sulfúrico. Tudo bem, tranquilo. Tá, vamos pensar um pouco. Olha, em cada molécula de metano, então vamos começar a fazer o item A. A molécula de metano, ela é formada por um carbono e 4 hidrogênios. Certo? Então, para cada quantidade que eu tenha de metano, você terá uma proporção 1:4 entre átomos. Então, eu posso dizer que em 1 mol de metano, que seriam 6 vezes 10 a 23 moléculas, nós teremos 6, 10 a 23 carbonos, não é isso? Ou seja, 1 mol. Porque para cada molécula que você tem lá dentro, você tem que ter um carbono. Só que para cada molécula, você tem que ter 4 hidrogênios. Então, na verdade, o número de átomos de hidrogênio seriam 4 vezes 1 mol. Olha lá. Átomos de hidrogênio. Ou seja, 4 mols. Percebem? Quando você pega uma molécula que é formada, na verdade, por um grupamento de átomos e desmembra essa molécula em átomos, você tem ali uma proporção. Então, para fazer uma molécula, eu preciso de um carbono e 4 hidrogênios. Para fazer 1 milhão de moléculas, eu vou precisar de 1 milhão de carbonos e 4 milhões de hidrogênios, sempre mantendo essa proporção, tá bom? No item B, nós temos o ácido sulfúrico. Então vamos lá. O ácido sulfúrico, ele tem a seguinte composição. Ele é formado por 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios. Certo? Então existe uma proporção que é dada justamente pela fórmula molecular. Muito bem. Então, pera, e se eu tiver meio mol de hidrogênios, de ácidos? Meio mol de moléculas, pessoas queridas, é metade de 6, 10 a 23. Certo? De moléculas. Então, vamos lá. Olha, cada molécula de ácido tem que ter 2 hidrogênios. 2 hidrogênios. Então, quer dizer, o número de hidrogênios que você encontra lá dentro é o dobro das moléculas que estão ali. Então, se eu tenho meio mol de moléculas, eu tenho que ter 2 vezes meio mol de átomos de hidrogênio. Tenho que ter 1 vez meio mol de átomos de carbono, de enxofre. E tenho que ter 4 vezes meio mol de átomos de oxigênio. Percebem a proporção se mantendo? Na verdade, gente, isso que a gente está fazendo é a aplicação das proporções fixas. Quer dizer, se você conhece a proporção de uma molécula, essa proporção tem que ser mantida para a quantidade de moléculas que você queira ter, né? Então, só para a gente deixar anotadinho aqui, ó, você vai ter 1 mol de hidrogênio, você vai ter meio mol de enxofre e você vai ter 2 mols de oxigênio. Pronto. Olha lá. Se você olhar para os números, né, 2,05, aliás, 1,05 e 2, você vai perceber que esses números estão exatamente na proporção da fórmula molecular.
Tá bom? Esse raciocínio é bem importante para as questões de cálculo estequiométrico que a gente, na sequência, vai estudar. Tranquilo? Vamos para a questão número 12. 12. Os motores a diesel lançam na atmosfera diversos gases, entre eles o anidrido sulfuroso e o monóxido de carbono. Para quem não sabe, o anidrido sulfuroso é o SO2 e o monóxido de carbono, famoso CO. Uma amostra desses gases emitidos por um motor a diesel foi recolhida e observou-se que ela continha 0,1 mol de anidrido sulfuroso e meio mol de CO. Duas quantidades de mols, certo? Item A, determine a massa em gramas do monóxido de carbono e depois ele quer saber quantos átomos de oxigênio estão presentes na amostra. Então, bom, vamos colocar a massa molar aqui. Massa molar do CO. 28 gramas por mol, tá? Pega a massa do carbono, que é 12. Pega a massa do oxigênio, que é 16, 28. Então, para o item A, tranquilo, ó. Para o item A, 1 mol de CO pesa 28 gramas, assim como meio mol vai pesar M, 14 gramas. Certo? Tudo bem. O item B, pessoal, ele vai usar como pano de fundo o que a gente acabou de fazer no item 11, na questão número 11. Ele quer que nós desmembremos as moléculas e calculemos quantos oxigênios tem ao todo na amostra. Então, ó, vamos começar pelo SO2. Para o SO2, ele fala que tem 0,1 mol de moléculas, que é o anidrido sulfuroso. Gente, aqui dentro desse 0,1 mol de moléculas, eu terei 0,1 mol de enxofre e terei 0,2 mols de oxigênios. Porque a proporção é 1 para 2, ó. SO2. Então, o que a gente descobre? Se eu considerar 0,1 mol de moléculas de SO2, lá dentro eu terei 0,2 mols de oxigênios. Para o CO, ele diz que nós temos meio mol. Meio mol são 300 sextilhões de moléculas de CO. Portanto, eu terei lá dentro meio mol de carbonos e meio mol de oxigênios. Estão percebendo? O que significa que se nós computarmos a quantidade de oxigênio que eu tenho aqui, ó, dentro do CO, do CO2, do SO2, juntamente com a quantidade de oxigênio que eu tenho aqui, meio mol de oxigênio, eu tenho ao todo 0,7 mols de átomos. Ok? Como ele pergunta quantos átomos e não quantos mols, basta você pegar esse valor e multiplicar por 6, 10 a 23, ó. Então fica 0,7 vezes 6, 10 a 23, ó lá. Átomos. Ok? Que dá 4,2 vezes 10 elevado a 23 átomos de oxigênio. Tá? Belezinha? Pronto, matamos a questão. Veja que são questões bem preparatórias para a gente começar na estequiometria, né? Essa capacidade que a gente tem de pegar uma coisa, quebrar ela em pedaços e observar a proporção acontecendo é fundamental para que a gente possa trabalhar na estequiometria de reações químicas, que é o próximo módulo, tá bom? Bora lá para a questão número 13. Questão 13, galera. É nós na fita. Vamos lá. 13. Estima-se que a usina termoelétrica que se pretende construir em uma cidade próxima a Campinas e que funcionará à base de resíduos de destilação do petróleo
poderá lançar na atmosfera diariamente cerca de 250 toneladas de SO2 gasoso. 250 toneladas. A pergunta dele é: quantas toneladas de enxofre estão dentro dessa massa? Então eu tenho uma quantidade enorme de 250 vezes 10 elevado a sexta gramas de SO2. Tonelada, 10 a sexta, tá? Gramas. Dentro desta massa, você terá, com certeza, uma massa de enxofre e terá também uma massa de oxigênio. O que ele quer que nós descobramos no item A é justamente a quantidade de enxofre. Tudo bem. Gente, vamos parar para pensar um pouquinho. Vamos calcular a massa molar dessa espécie. Você pode falar para mim assim, Danilo, mas por que você está calculando a massa molar se ele não pediu o número de mols? Porque quando eu calculo a massa molar, eu consigo ver qual a quantidade de gramas que eu tenho de cada elemento no mol. Pensa comigo, ó. O enxofre pesa 32. O oxigênio pesa 16. Só que são 2 oxigênios. Então eu tenho uma massa molar de 64 gramas por mol. Certo? Quer dizer, 1 mol de SO2 contém, ou pesa, né, ou equivale em termos de massa, a 64 gramas. No entanto, desses 64 gramas, 32 é só do enxofre. Ah! Então eu posso estabelecer uma regra de 3. Olha o que eu posso fazer, ó. Eu posso dizer, então no item A, que em 64 gramas de SO2, nós temos 32 de enxofre. Quer dizer, 50% da massa desse óxido é correspondente ao enxofre. Qual vai ser a massa de enxofre para 250 toneladas? Percebem? Tudo bem? Beleza? A massa de enxofre, gente, sem perder muito tempo na conta, quer ser mais tranquila? É igual a 125 toneladas, ou 125 10 a sexta. Né? Percebe a proporção na horizontal ali, né? Ô, gente, olha só. 64 está para 32, tá vendo? Ó? Tá? Então, se 64 está para 32, 250 estará para 125 toneladas, tá? Eu só deixei o 10 a sexta ali para trabalhar em gramas mesmo. Beleza. E aí no item B, olha a pergunta que ele faz. Considerando que a densidade do enxofre é 2 kg por litro do enxofre, 2 kg por litro, qual é o volume correspondente a essa massa de enxofre? Então, olha, para cada 1 litro de enxofre, nós teremos uma massa de 2 kg. Qual vai ser o volume de enxofre para 125 toneladas? Eu vou colocar em quilo mesmo, ó, 10 a terceira, quilogramas. Tá? Em vez de passar para grama, eu passo para quilograma, porque a densidade está em quilograma. Então fica 125 mil quilos dividido por 2. Lembrando que o volume vai estar em litros, né? Tá? Vai dar 62,5 10 a terceira litros. Lembrando que 10 a terceira litros é a mesma coisa que metro cúbico. Então você pode deixar em litros mesmo, tá? Que é o que ele pede. Ou se o exercício não falasse nada, se quisesse deixar com a unidade do sistema internacional, você deixa em metro cúbico, tá bom? Beleza? Então, nessa é a novidade que apareceu também o conceito de densidade para a gente relacionar com massa e com mol. Ok. Vamos para a questão 14. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, peraí.
A questão número 14 é uma questão que traz uma molécula bem famosa da orgânica para a gente entender a diferença de fórmula estrutural, fórmula empírica e centesimal. Isso a gente já meio que discutiu já, né? Então ele quer que a gente pegue a molécula de isoctano, que é o 2,2,4-trimetilpentano, e represente as três fórmulas. Muito bem. 2,2,4-trimetilpentano. Gente, a cadeia principal do composto ela tem 5 carbonos. Veja escrito a palavra pentano, não é? Aqui, ó. No carbono 2, eu tenho duas ramificações chamadas metil. Uma aqui, outra aqui. E no carbono 4, eu também tenho uma chamada metil. Tá? Completamos o resto com hidrogênios. Ó, aqui vem um hidrogênio. Aqui vem um para baixo e um para cima. E aqui vem os três do ladinho. Ó. 2,2,4-trimetilpentano. Tá? Sendo que a fórmula molecular é C8H18. Tá? Ele é um alcano. Vamos lembrar que alcanos tem aquela formulinha famosa, né? CnH2n mais 2. Tá bom? CnH2n mais 2. Muito bem. Fórmula empírica. A fórmula empírica também é chamada de fórmula mínima. Fórmula mínima. Que representa a menor proporção entre os átomos. Menor proporção inteira entre os átomos. Entre os elementos. Tudo bem? Pega essa molécula e simplifica a fórmula, né, gente? Tá? C4H9. Né? Se você pegar o C8H18 e dividir por 2, você tem C4H9 e essa é a menor proporção inteira que nós temos entre os elementos. Quer dizer, para cada 4 carbonos eu tenho 9 hidrogênios. Tranquilo? Beleza. A fórmula centesimal é aquela que representa as porcentagens em massa de cada elemento. Porcentagens em massa de cada elemento. Como a minha molécula só tem 2 tipos de átomos, só tem 2 elementos, é fácil eu achar a porcentagem. Eu acho a porcentagem de um deles e a outra é o que falta para 100%. Só que para isso, eu preciso da minha querida massa molar. Do C8H18. Presta atenção numa coisa aqui, ó. Para eu chegar na massa molar, eu vou pegar 8 vezes a massa do carbono, mais 18 vezes a massa do hidrogênio. Certo? Tá? A massa molar, então, vai ser 18. Né? 8 vezes 12, que dá 96, mais 18. Tudo bem? 96 mais 18 dá 114, certo? Deixa eu só ver uma coisa aqui. 12 vezes 8 mais 18, exatamente. Tá? 114 é a massa molar da gasolina, da molécula que tem na gasolina. Desses 114 gramas, eu posso tirar a porcentagem do carbono usando 96, ou eu posso tirar a porcentagem do hidrogênio usando 18. Eu vou usar do hidrogênio que está mais fácil de fazer a conta. Tá? Se bem que a do carbono também não está tão difícil. Beleza? Ó, 114 gramas. 114 gramas correspondem a 100% da massa da molécula, de 1 mol. Qual vai ser a porcentagem de carbono, considerando que a massa dele é 96? Estão percebendo? Então fica 96 dividido por 114 vezes 100. Aproximadamente 84,2%. Tá? O C vai dar 84,2%.
84,2%. Tá? Portanto, se a porcentagem de carbono é 84,2%, olha como eu vou escrever aqui, ó, 84,2%, e o hidrogênio seriam 15,8%, tá? Que é justamente o que falta para o 100%, já que a quantidade total de átomos vai me dar a molécula inteira. Tá bom? Beleza? Então, quer dizer, 84% da massa, aproximadamente, de gasolina é carbono e os outros 15% ou são os átomos de hidrogênio. Tá? Beleza. Fechamos, então, a questão 14. Vamos para a questão número 15, galera. Vamos lá. Questão número 15. Considere que em 1 litro de água tenham sido adicionados 5,85 gramas de NaCl. Então, eu tenho uma massa de NaCl igual a 5,85 gramas. Tá. Item A. Calcule a quantidade de matéria contida em 250 ml. Tá. Primeira coisa que eu vou fazer é descobrir quanto tem isso aqui em mols, ó. E aí, gente, a gente vai usar uma formulinha bem famosa, né? Para economizar tempo de ficar fazendo muita regra de 3, ó. Número de mols é massa sobre massa molar. Tá? Beleza? Número de mols igual. A massa que eu tenho de sal é 5,85 dividido pela massa molar, 58,5 gramas. Ok? Então, o número de mols aqui de composto, né, do composto iônico, é 0,1 mol. Só que essa não é a resposta da questão. Porque esse 0,1 mol estão em 1 litro de água. Mas a pergunta dele não é em 1 litro, né? No item A, ele quer saber a quantidade de matéria, de sal, né? Contida em 250 ml. Então, eu faço uma regra de 3, gente. Eu digo assim, ó. Vê se você concorda. Em 1 litro de água, eu tenho 0,1 mol de sal. Quantos mols eu terei em 0,25? Percebem? O número de mols vai ficar 0,25 é 2,5 10 a menos 1, vezes 10 a menos 1, dá 2,5 vezes 10 elevado a menos 2 mol. Tá? É proporcional, quer dizer, o volume de 1 litro, ele tem 0,1 mol. No volume de 250 ml, são 4 vezes menos, ele vai ter 4 vezes menos moléculas ali. Tá? Calcule o número de cátions presentes em 400 ml. Qual a diferença de calcular o número de cátions presentes em 400 ml? Gente, primeiro que em 400 ml eu vou ter um número de partículas de sal, não é? Então, olha só o que eu vou fazer. Primeira coisa, em 1 litro, eu tenho 10 a menos 1 mol de sal. De NaCl. E em 400 ml? Olha como eu vou escrever 400 ml. Tá? Então, o número de mols de NaCl ali é 4, 10 a menos 2. Para o NaCl, né? Só que quando o NaCl é colocado em água, ele vai se dissociar em Na+, e Cl-. Então, significa que cada partícula se quebrará em um cátion e um ânion. Outra partícula se quebra em outro cátion, outro ânion. Mais uma partícula se quebra em cátion e ânion. Ou seja, se eu quebrar todas essas partículas
que eu tenho dentro dos 400 ml, que é 4,10 a menos 2 mols, você vai ter exatamente 4,10 a menos 2 mols de cátions e vai ter 4,10 a menos 2 mols de ânion. Concordam? Beleza? Tranquilo? Fechou, né? Ele só pediu o cátion, na verdade, mas o cátion e o ânion estarão na mesma quantidade porque é 1 para 1. É diferente, por exemplo, se a molécula quebrasse num cátion e 2 ânions, né? Um cátion e 3 ânions. Tá? Então a gente está usando de novo aquela ideia da proporção que foi usada no metano, da proporção que foi usada no ácido sulfúrico, na glicose. Tá? A ideia é te dar uma quantidade de moléculas ou de composto iônico e você descobrir quanto tem de cada elemento ali dentro. Ok? Item C. Ô, gente, para responder o item C, eu vou usar a informação do item B. Veja só. Quando a gente fez um cálculo no item B, veja que a pergunta era o número de cátions presentes em 400 ml, não é? Qual foi a primeira conta que eu fiz? Antes de achar o número de cátions, eu achei quanto tinha de sal. E deu isso aqui, não deu? Mas essa quantidade de sal, ela não está presente em 400 ml? Pois bem, em 800 ml, eu vou ter o dobro de sal. É o dobro do volume. Não nos esqueçamos que o sal está dissolvido, né? Então, se em 400 você tem 4,10 a menos 2, em 800 você terá 8,10 a menos 2. Tudo bem? Beleza. O que eu vou fazer agora? Olha, eu tenho 8,10 a menos 2 de Na+, e 8,10 a menos 2 de Cl-. Danilo, mas ele quer número de cátions, número de ânions. Não tem problema, gente. Não tem problema. Tanto no item B como no item C, para você passar de mol para número, multiplica por 6, 10 a 23. Ó, por exemplo, se eu pegar esse número aqui, ó, e multiplicar por 6, 10 a 23, isso aqui vai dar 24, 10 a 21 cátions. 24, 10 a 21 cátions. Para os outros dois de baixo, eu vou ter o dobro. Eu vou ter 48, 10 a 21 cátions e 48, 10 a 21 ânions. Aí é só somar os dois, né? Tá? Beleza? Quer dizer, eu primeiro descobri quanto tinha dissolvido de NaCl. Depois eu peguei o NaCl, quebrei em Na+, e Cl- para obter, então, as respostas, tá? Então, ó, a resposta do item B ficou 24, 10 a 21. E a resposta do item C, eu vou somar os números de mols. Então, vai dar 96 vezes 10 elevado a 21 íons. Porque vocês percebam que no item C, eu tenho que considerar tanto os cátions como os ânions, já porque a palavra que ele usou foi íon, né? Então eu não posso contar só o positivo, eu vou contar os dois juntos. Tranquilo? Esse é um pouquinho mais trabalhoso, mas no mesmo, acho que no mesmo grau de dificuldade desses que a gente vem fazendo. Ok? Vamos então para a questão 16, galera. Bora lá. A questão 16 encerra com uma singela pergunta. Calcule a massa em gramas de uma molécula de água. Calcule a massa em gramas de uma molécula de água. Quer dizer, se eu pegasse uma molécula de água na mão e tentasse colocá-la numa balança, e a balança pudesse marcar essa massa, quantos gramas ela marcaria? É isso que ele está perguntando. Então, gente, olha, eu sei que 6 vezes 10 a 23 moléculas de água
que é 1 mol. Pesam exatamente 18 gramas. 18 gramas. Tranquilo? E uma molécula? E uma molécula? Quanto pesa? M. Percebe? É claro que essa massa vai ter que ser muito pequena, né? Essa massa de uma molécula, eu poderia dizer, vamos ver se vocês lembram da aula, você podia dizer que ela vale 18 U's, né? Mas a massa de uma molécula expressa em U não é a mesma coisa que a massa da molécula expressa em G. O que ele quer é em gramas. Então eu vou resolver essa conta aqui, ó. A massa vai ficar exatamente 18 dividido por 6, 10 a 23. Olha lá. Tá? Passei multiplicando, isolei o M. 3, 10 elevado a menos 23 gramas. Isso é a massa de uma molécula. Quer dizer, aquela unidade que a gente usa, né, se referindo a moléculas U, a massa dela, né, expressa em U para 18 U's, equivale a isso aqui em gramas, ó. Tá bom? Beleza? Tranquilo, gente? Com isso a gente encerra os exercícios de teoria atômico-molecular. E aí, como eu havia dito para vocês, é um assunto que não cai isoladamente. É muito mais fácil de cobrar uma questão que tenha como mol o conceito pré-requisito. Mas, de qualquer forma, é uma lista que você tem que gastar um tempo, fazer exercício, vai te dar rapidez, vai te dar essa percepção de proporções, porque na próxima parte de cálculo estequiométrico a gente vai usar demais. Beleza? Tranquilo, galera? Ó, beijos para todos, continue estudando, estou à disposição de vocês, marquem plantões, anotem as dúvidas e é só chamar, tá bom? Beijos.